Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Contato. Esse podcast que tem como objetivo trazer mais clareza ao dentista aí na hora de produzir conteúdo, na hora de tomar uma decisão importante. Às vezes a gente vai trazer um insight, uma dica que você pode aplicar no seu dia a dia. E esse é o nosso objetivo. E através dos nossos amigos, dos nossos dentistas, amigos, parceiros que a gente traz aqui, é com esse intuito e eles vêm com esse foco de passar um conteúdo muito valioso, um conteúdo que você pode aplicar aí na sua rotina clínica. E hoje eu estou aqui com um amigo, um cara que eu aprendi aí a admirar o trabalho dele, um trabalho bem específico, e eu creio que eu posso aprender, e você também que está aí do outro lado da tela, aprender muito com ele também. E eu quero que ele se apresente. É um jovem, assim como eu, que está construindo ainda a sua vida dentro da odontologia. E, cara, a gente pode aprender muito com os nossos passos, com os passos dessa pessoa e com os meus passos, enfim, com os nossos erros. E a ideia é exatamente essa: é fazer um conteúdo disruptivo, um conteúdo onde você possa aprender aqui até com as nossas falhas de gravação e você fala, cara, eu quero ser igual esses caras aí, porque realmente eles respiram odontologia de verdade. E é isso que é o nosso desejo aqui. Tá bom? Então, se apresente aí, Vinícius. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Contato. Bom, David, obrigado pela sua recepção, generosidade em me chamar. Fiquei muito feliz com o seu contato. E legal, a primeira vez que eu tô gravando, na verdade. Na verdade, eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez. Acho que hoje Caraca. foi um dia meio marcante na vida. E espero poder contribuir com o que eu posso falar. Eu sou contador de história, né? Eu gosto de usar tudo que eu faço para contar uma história. Quando sobra tempo, eu sou dentista. Eu trabalho também com odontologia digital, tecnologia. Eu gosto bastante de me inserir nesse mundo de fotografia, aquisição de dados, processamento de dados, manufatura. Então, gosto de fotografia, impressão 3D. Gosto de escaneamento digital, enfim, todo esse fluxo digital que me dá informações e pode, de alguma forma, facilitar a minha vida clínica e a vida clínica de quem aderir ao fluxo. Mas, no geral, é isso. Eu faço bastante coisa, tento fazer tudo muito bem feito, sou perfeccionista. Às vezes eu descanso pouco por conta disso, mas eu sempre me apaixono pelo que eu faço, porque eu consigo encontrar ali dentro outras áreas da minha vida e conectar tudo. Perfeito. A gente vai entrar um pouco mais sobre a história do Vinícius, eu quero conhecer ele e, de fato, eu vou conhecê-lo, porque eu conheço o trabalho dele pelo que eu vejo no Instagram, mas, de fato é sensacional, mas eu quero te conhecer como pessoa, talvez, algumas peculiaridades da sua vida, para você contar aqui, acho até importante esse meio de comunicação para a gente conhecer um pouco melhor de quem é o Vinícius e por que eu posso me inspirar nele ou porque eu posso acompanhá-lo, ele, e até mesmo tá, para a nossa comunidade, enfim, te conhecer e conhecer o teu trabalho. A gente traz aqui pessoas que realmente possam eh, mostrar alguma coisa de diferente. E, cara, o teu trabalho, assim, como eu falei, né? Se fosse para eu depender de mim para fazer isso, eu iria demorar muito, porque existem muitas especificidades dentro do que você faz. Eu acho até difícil, inclusive, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu sou fã do teu trabalho mesmo, assim, cara, eu gostei muito. Inclusive, já fiz um quadro que eu vou falar aqui também. E, cara, muito bom. E te apresenta aí pra gente, eu quero te conhecer. Quem é o Vinícius, sem ser na skin dentista? Bom, fora da odonto, talvez eu tento dedicar cada vez mais parte da minha vida a sair um pouco também da profissão. Eu sempre fui muito artístico, não no sentido de produzir muita arte, mas de consumir muita arte. Eu sempre gostei de desenho, de consumir filme, consumir música, principalmente. Isso ao longo da vida me fez eu arriscar alguns hobbies diferentes, música, tento tocar guitarra, finjo que toco bem, eu toco algumas músicas, algumas Da hora. partes de música, desenho também. E o que me fez começar essa ideia de produzir conteúdo de uma forma mais dinâmica foi talvez a minha inspiração cinematográfica em alguns criadores, e a minha interação com o cinema de uma maneira geral, né. Eu sempre consumi bastante filmes, não sou cinéfilo, não tenho
o Donnie Darko na cabeça de cor, mas sempre gostei muito do cinema e de como diferentes imagens e diferentes planos, diferentes vozes podem contar uma história de diferentes formas. Se a gente pensa na produção cinematográfica em si, cada tipo de imagem dá uma intenção. Se a gente pensa, por Perfeito. exemplo, em eu quero mostrar contexto, eu vou para um plano mais aberto. Eu quero mostrar detalhe, eu vou para um plano mais fechado. Eu quero mostrar movimento, eu uso um frame mais dinâmico. Eu quero mostrar dramaticidade, eu uso um ângulo X, Y. Eu acho que quando você tenta contar uma história, quanto mais elementos de diferentes esferas, visuais, auditivas, se você puder colocar tudo que o telespectador, tudo que ele consome naquela produção, tem que estar em sintonia com o que você quer passar. Então, hoje eu tento produzir, não só contando uma história via roteiro, mas contando uma história visual. E como você disse, é uma coisa que dá trabalho. Hoje, muito do meu tempo, pelo menos metade da semana, um pouco menos hoje, mas quero dedicar cada vez mais, é dedicado à produção, por justamente ser um tipo de conteúdo onde eu coloco muita intenção em cada corte, cada imagem. Cada vez que eu narro um material diferente, eu preciso colocar uma imagem que condiz com aquele material. Então, eu passo um tempo coletando e pensando. O maior tempo, na verdade, é pensando, mais do que gravando em si. É pensando em como que eu falo pode ser mostrado de um jeito que seja condizente. Perfeito. E, inclusive, que eu estava conversando com você nos bastidores sobre o teu conteúdo, o teu trabalho, ele é muito você, né, porque você tem que fazer de uma forma que você coloca muito o teu tempero ali, enfim, que a gente estava falando, né, sobre o tempero. Mas, cara, além disso, tem boa parte que é técnica, Uhum. muita coisa ali que é técnica, de que você conhece, inclusive estava falando sobre os planos, isso é puramente cinematográfico, Sim. é É, cinema. exatamente. Então, para você conhecer de cinema, esquece um pouco desse tipo de conteúdo que a gente faz para a internet, Uhum. porque ali a gente vai ter o gancho, vai ter algumas coisas que são mais no intuito de conteúdo mesmo. Exato. Só que o que você traz é totalmente furando essa bolha de conteúdo apenas, é Uhum. mais algo cinematográfico. É. E aí, quando vai para essa área, aí tem a técnica, tem o estudo, tem a questão de você colocar um pouco daquilo que é você. E é muito difícil, por mais que eu queira, e aí vamos lá entrar sobre esse tema. Porque assim, ó, se eu faço um vídeo hoje, alguém pode vir copiar, mas é muito difícil te copiar, Uhum. porque a pessoa vai ter que entender muito da parada, entendeu? E é isso aí que a gente pode conversar um pouquinho. Bom, eu acho que essa ideia de como a gente mescla, quando a gente falou sobre termos subjetivos e objetivos. O termo objetivo, os itens objetivos de uma produção são esses. A gente entende de enquadramento, entende de diferentes ganchos, entende de diferentes efeitos sonoros, enfim. Isso é reproduzível, né? Isso é aprendível. Quando a gente coloca, talvez o principal elemento do que torna cada criador único é a história em si, né? Muito, talvez o meu maior foco hoje não é produzir focado no técnico, é produzir focado na história, no roteiro, principalmente. Por isso que eu passo tanto tempo escrevendo o roteiro. Quando eu tenho o roteiro em mãos, o que mais demora depois é a edição. A parte de gravação é mais tranquila. E aí já, talvez a gente já pode tirar um ensinamento, talvez, que para a gente fazer tipo de conteúdo, porque eu acho que o que a gente menos perde tempo fazendo é o roteiro. Com a IA hoje, com o Exato, chat GPT, é exato, muito mais fácil a gente terceirizar isso, né? Porque a gente exato, joga lá uma ideia e ele já faz pra gente o gancho, tudo ali certinho. A gente já exato. pega aquele roteiro e fica um roteiro muito Engessado, né? engessado, genérico, Exato. e não tem o você ali, entendeu? Exato, exato. Eu acho que essa pitada, e acaba não sendo a pitada, acaba sendo a receita inteira, né? É muito pessoal. Sobre o meu processo criativo. Eu sempre começo a ideia da história, do roteiro, com alguma situação de insight da vida. Então, por exemplo, você percebe que os meus vídeos eles começam sempre com uma pergunta, eventualmente uma pergunta, ou uma observação, né? Normalmente, o meu último, por exemplo, foi: será que alguma coisa pode ser perfeita? É um insight, né? É um pensamento, é uma dúvida. Ou uma afirmação. Um deles começou com: eu acho que eu penso muito em trabalho. E aí eu começo a desenvolver. Que da hora. E talvez o que sempre desenvolva os próximos passos do que eu falo em seguida são sempre outras perguntas. Será que alguma coisa pode ser perfeita? Por quê? Por que que eu estou pensando nisso? Aí eu explico por que eu estou pensando nisso.
Ou eu penso muito em trabalho. Por que eu penso muito em trabalho? Como isso me afeta e como isso se reflete na minha vida? Então é sempre a ideia da história vai ser sempre um pensamento muito pessoal. Por isso que é uma coisa que é subjetiva de cada um. Então, esse tipo de produção, como eu disse, tem esse aspecto técnico que acaba sendo estético, né, no sentido de ser agradável cinematograficamente falando, mas a história, o core do conteúdo em si, é sempre uma coisa da sua vida. Porque se é uma coisa da sua vida, sempre vai ser profundo. Coisa linda. Então, é exatamente isso. E eu acho que é difícil a gente ser você e tentar fazer conteúdo igual você, porque, cara, eu acho que precisa de muitas referências. Precisa entender bastante de edição. Apesar de que você estava até falando esses dias no teu Instagram, eu utilizo o CapCut. O CapCut hoje ele é um editor até que pode se desejar começar a ser profissional, Uhum. mas para quem faz exatamente cinema, utiliza outros editores muito Exatamente. mais Sofisticado. complexos, sofisticados, enfim. Mas, tipo assim, existe muita coisa boa dentro do CapCut? Totalmente. Perfeito. Então, foi até um ensinamento pra mim, tipo assim, cara, o tipo de edição dele é tão boa que daí ele até faz com CapCut, Uhum. né? Exato. Então, tipo assim, é você utilizar os elementos, é você utilizar a sua criatividade, colocar dentro da. Mas você precisa ter referência. Exato. E talvez, assim, não é instigando as pessoas a fazerem conteúdo igual você, É. mas a gente pode utilizar o conteúdo do Vinícius como inspiração para a gente fazer o nosso e tentar atrair pacientes, enfim. Com certeza, principalmente porque, e aí é uma observação importante, tem um criador que é uma das pessoas em quem eu me inspiro, chama Arthur Miller. Ele faz esse tipo de conteúdo mais dinâmico, cria, não é da odontologia, chama Arthur Miller. Tem outros que eu Perfeito. gosto muito, um é o João, eu esqueci o sobrenome dele, vou lembrar de passo, e o outro é o Cliver, também muito legal. O Arthur Miller postou recentemente um stories onde alguém elogiava o conteúdo dele e falava alguma coisa assim. Eu gosto muito do tipo do estilo do seu vídeo, da sua criação, e você criou um estilo muito disruptivo, né? Muito legal. E ele responde o story com a seguinte mensagem, né? Ele fala muito obrigado, né? Isso é importante para mim, mas sem falsa modéstia nenhuma. Eu não criei nada, você só me conheceu primeiro. Então, tudo que existe no mundo hoje é referenciado. Pode ser uma referência moderna, pode ser uma referência antiga. A gente vê muita. O próprio filme da Odisseia, por exemplo, foi Perfeito. baseado num livro de 2000 anos, talvez, o livro do Homero, não tem essa informação. Mas tudo que você faz hoje é referenciado, e a forma como você transporta a sua referência principal para a sua área é o que diz, é o que dita o seu estilo, basicamente. Show, a gente vai continuar ainda um pouco sobre esse tema de produção de conteúdo, cinema, enfim, tudo. Mas eu queria te conhecer agora na Skin Dentista. É, Como é que tem sido o teu início de carreira? Você ainda está nesse início, né? Tem 3 anos, vocês me falaram. isso mesmo. Então, conta aí um pouquinho como é que está sendo administrar tudo isso. Legal. Bom, cara, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, eu me formei em São Paulo, fiz faculdade no Butantã, na USP de São Paulo. E a USP ela tem dois tipos de turno para você cursar. O turno diurno, que são 5 anos, integral. Normalmente começa às 8, termina às 6 da tarde, um pouco antes às vezes. E o turno noturno é ótimo, que acontece à noite. São 6 anos, e mais aulas aos sábados. Isso na minha época. Hoje eu acho que mudou alguma coisa. O turno noturno parece que está sendo um pouco desintegrado e parece que as aulas estão se concentrando mais no período da manhã e tarde. Mas quando eu fiz era assim. Eu entrei na odontologia em 2018, faculdade de odontologia. Eu nunca tinha pensado em fazer odonto. A minha ideia, meu sonho, na verdade, sempre foi trabalhar com física. Eu sempre gostei muito de física na escola. E essa forma como eu tinha uma ideia muito engraçada de quando eu era adolescente, que era eu não queria resolver problemas mundanos. Eu não queria saber de planilha, não queria saber de ah, trabalhar com o nível humano de problemas. Eu queria, assim, estudar galáxias, estudar planetas, Da fazer hora. coisas, assim, a nível universal. Uma puta pretensão, né? Mas, enfim, no ensino médio eu me dediquei bastante a estudar física. Não gostava, curiosamente, de biologia e química, que é tudo que eu faço hoje. E aí, chegando perto do terceiro ano, que é onde a gente tem que escolher uma decisão que é muito pesada para a nossa idade, na verdade, né? É difícil pensar em escolher uma carreira aos 17 anos. Eu tinha 16 no meu terceiro ano. E aí eu comecei a pensar em opções que eram mais palpáveis. Porque você pensa no Brasil, você não tem agência espacial, né, para trabalhar com ciência espacial.
Perfeito. Então, eu comecei a me voltar para áreas mais palpáveis, engenharia, direito, medicina, enfim. E aí eu comecei a me interessar por biologia e por química nessa época. Foi quando eu pensei em fazer medicina ou medicina veterinária. Eu Isso foi no segundo semestre, basicamente, do terceiro ano. Foi uma decisão muito rápida. E eu comecei a pensar nisso, mas eu estava naquela cabeça de tudo que viesse poderia ser lucro, né? Eu não tinha ideia do que eu queria fazer, eu poderia me estar bem em qualquer área se eu me dedicasse ali. E aí eu comecei a estudar para o vestibular e para o Enem. Eu prestei algumas faculdades de medicina e o Enem, que é uma prova que você faz para ter a nota e aplicar para onde você quiser depois. Quando eu fiz o Enem, inclusive, sobre o vestibular, eu não passei em nenhuma. Em algumas provas eu passava em todas, menos na medicina, e eu não escolhi nenhuma porque eu não tinha certeza sobre o que eu queria. E aí, quando eu fiz o Enem, eu vi que a minha nota no SISU, aquele programa onde você pega a sua nota e distribui para diferentes faculdades Certo. públicas, você pode usar a sua nota para escolher o curso naquela hora, naquela janela de escolha de alguns dias. E aí eu vi que a minha nota cabia na nota do curso de odonto, de medicina veterinária e de direito na USP. Eu estava entre esses três. Depois eu descartei direito, porque eu queria uma coisa que mexesse com mãos, não só trabalho mental, como é o direito, mas que mexesse com coisas palpáveis, cuidado palpável. Até porque eu sempre gostei muito de mexer com criações. E aí eu cheguei a prestar, eu coloquei minha nota para medicina veterinária e para odonto. Passei em medicina veterinária, me matriculei em medicina veterinária lá na USP também. E aí eu fiz uma semana, foi a semana de recepção, basicamente, na verdade um pouco antes. E depois eu me mudei para odonto, que foi quando a nota de odonto me permitiu fazer, quando a segunda lista de odonto me permitiu mudar para odonto. Então, na faculdade, eu não tinha muita essa ideia de, puta, eu quero ser dentista, eu não sabia o que fazer. Foi por acaso Foi mesmo. totalmente por acaso, fui totalmente jogado, assim. Quando alguém pergunta, pô, por que que você virou dentista? Eu respondo, porque foi o que minha nota deu para fazer. E aí, tô na faculdade, eu nunca tive essa linha de raciocínio de vou virar dentista, nunca tive um caminho via faculdade. Eu queria uma coisa que não me desse, curiosamente, eu queria uma coisa que não me desse trabalho com marketing. Eu não queria me divulgar muito. Rapaz, então Pois você é. Então, o que que eu pensei? Pô, entrei em odonto, eu acho que eu vou trabalhar em hospital, vou trabalhar fazendo cirurgia buco, porque é uma coisa assim, né, você está trabalhando numa equipe e você vai recebendo, não sabia de nada, né? Eu achava que era assim. Trabalhando numa equipe, você vai recebendo paciente, enfim, trabalha ali no bastidor, entre aspas, né? Você não precisa se vender, porque eu não queria fazer isso. que loucura, né? Loucura, né? E aí, enfim, a graduação foi andando, eu me envolvi muito com a faculdade, eu comecei o curso no diurno, então fiz os primeiros anos da faculdade no diurno. E fui me envolvendo muito em entidades. Entrei para atlética, todas aquelas coisas que o calouro animado faz. Atlética, bateria, basquete, um monte de liga acadêmica, fiz tudo, cara. Eu me ocupava a faculdade inteira. Depois da pandemia, eu peguei o tempo da pandemia na faculdade. Depois da pandemia, a gente ficou em 2020 parado. Voltamos em 2021 com protocolos muito rígidos de biossegurança. E aí eu atrasei algumas matérias por conta da pandemia, né? A gente foi repor tudo depois. Na pandemia, eu comecei a ter prótese total. E um professor, que é meu mentor acadêmico até hoje, teve um dia que a gente estava no laboratório da prótese, e por algum motivo eu acho que eu tive que faltar numa clínica da prótese total, e precisei repor esse tempo em um laboratório sozinho. Então, o laboratório acabou, e aí eu fiquei sozinho, repondo, com ele me ajudando. Nessa época eu não entendia muito de fotografia, enfim, eu gostava do senso artístico da coisa, mas eu não entendia da operação, de fotografar, não sabia nada de odontologia digital. Não tinha encontrado uma área ainda. Na minha cabeça eu estava naquele caminho ainda, pô, vou fazer cirurgia para eu ficar escondido aqui e trabalhando assim tranquilamente, entre aspas, né? E aí esse professor, eu conversando com ele, eu falando para ele, ele perguntou sobre o que eu gostava e tal, chama Márcio Mukai, Márcio Katsuyoshi Mukai. E ele perguntando para mim do que eu gostava, eu falei, eu gosto de fotografia e tal. Tô conhecendo mais de odontologia digital, mas tô pensando em ir para cirurgia. Ele falou, eu tenho um projeto de iniciação científica de chama fotogrametria. É uma forma de você, é como um scanner funciona. São várias fotografias de um objeto em diferentes ângulos e a máquina processa aquele objeto para gerar um objeto 3D. Ele falou, tem esse projeto, ele está escrito, mas ninguém tocou ainda. Você quer tocar ele, já que você gosta de fotografia e tal? Eu falei, vamos, né? É uma boa, Certo. uma boa oportunidade para conhecer.
Eu adentrei nesse mundo, primeiro mundo acadêmico, que me requeriu entender como é que eu procuro informação do meio acadêmico, artigos, livros, etc. E aí eu me desenvolvi em relação à produção acadêmica. Fiz esse trabalho, a gente penou muito no nosso trabalho por questões técnicas, a gente teve que criar muitos protocolos. O meu trabalho era basicamente criar um scanner via celular, que foi o que a gente conseguiu fazer. Que da hora. Não a nível de preparo, né, para escanear um preparo, mas pelo menos a nível de modelo de estudo. A gente fez isso, a gente ganhou bastante prêmio com esse trabalho, apresentamos em vários congressos, Legal, velho. e é bem legal. E aí depois disso eu segui com ele, isso foi no meu quarto ano de graduação, e eu mudei para o curso noturno, quando eu tive mais tempo, primeira vez que eu tive tempo, de fato, para começar a estagiar. Comecei em algumas clínicas, trabalhei como estagiário, esterilizando muito material, auxiliando dentista. E aí eu saí, estava chegando perto da faculdade, eu estava no último ano e veja como as coisas acontecem de um jeito curioso. Esse meu professor, o Márcio, ele divide sala com outro professor chamado Newton Sesma. O Newton é um dos caras que trabalhou nessa ideia do fluxo digital no Brasil, um dos primeiros, um dos pioneiros no Brasil no fluxo digital, e ajudou a desenvolver muitos protocolos de odontologia digital e até hoje publica muito. É um dos principais nomes da odontologia digital no Brasil. E ele, um dia eu tava, isso no meu, em outubro mais ou menos do último ano, eu ainda meio sem caminho, sabe, para onde ir. Eu trabalhava no consultório, mas eu não tinha muita perspectiva de continuar lá como dentista. E eu recebi uma mensagem do Newton, e ele perguntou: Vinícius, tudo bem? Tem uma clínica aqui que ah, eu conheço a gestora, ela me pediu uma indicação de dentista, e eu pensei em te indicar. Ele me conhecia porque eu dividia a sala com o Márcio, e ele via a gente discutindo sobre Legal. odontologia digital e tal. Ele falou: Ó, clínica é legal, aqui tá o site deles, se você quiser pesquisar. E na época eu achei interessante, mas eu tava meio assim, né? Eu achei, primeiro, impressionante que ele pensou em mim, um professor, me indicar Certo. para aula, mas eu acabei não explorando muito o site da clínica em si. E aí eu falei, professor, ótimo, né? Vou mandar meu currículo. Tava sem perspectiva de para onde ir, mandei meu currículo para ele, e aí eu fui chamado para essa clínica. E aí foi onde eu passei meus primeiros 3 anos como dentista. Isso era que ano? Isso era 2023, final de 2023. Perfeito. Então, basicamente, Até agora, até praticamente. agora. Até o meio até 3 meses atrás. Perfeito. E aí eu comecei nessa clínica. Eu fiz a entrevista com uma dentista que eu admiro muito, que chama Jaqueline Schneider. É uma dentista, assim, uma pessoa extremamente competente, muito jovem e tem um nível de responsabilidade, de competência impressionante. E aí na entrevista foi engraçado, porque como eu disse, eu não pesquisei muito sobre a clínica. E na entrevista, ela falando, eu já conhecia o conceito do DSD, que é aquele Digital Smile Perfeito. Design. Na entrevista, ela soltou alguma coisa sobre o Christian, que é o Christian Coachman, que foi quem Show. criou o DSD. Conheço. Aí eu comecei a pensar em onde eu tava, sabe? Pensei, "Puta, que lugar é esse, cara?" Eu comecei a perceber, e engraçado porque a entrada da clínica tem uma placa enorme, DSD, DSD Clinic, e eu não vi, eu só passei por ela. E aí eu comecei a pensar, puta meu, eu tô no lugar do DSD, eu tô onde o DSD nasceu aqui no Brasil. E eu me encantei pela ideia de trabalhar assim. O meu trabalho era um trabalho chamado DSD Coordinator, que não é um trabalho clínico essencialmente, era um trabalho de organização de informação. Eu basicamente coordenava Então, com certeza deve ser uma clínica muito bem estruturada. muito, 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 é excelente. Fica perto do Ibirapuera, em São Paulo. Perfeito. Então, meu trabalho era estruturar, ajudar na estruturação do fluxo do paciente, do caminho do paciente, desde a documentação inicial até toda o planejamento, apresentação de plano de tratamento e a execução da reabilitação em si. Foi Que quando, é uma dor, né, do dentista hoje. Na verdade, eu acho que quem trabalha praticamente sozinho ali tem um auxiliar. Enfim, você tem que fazer tudo isso sozinho. Você não tem exatamente, ninguém dedicado a isso. exato. Mas eu acho que um problema, já entrando um pouco nesse ponto, um problema do dentista que não faz isso, eu aprendi, obviamente, nesses anos de experiência ali na clínica. Um problema do dentista que não faz isso é a falta de processo. Às vezes, existem ferramentas que te ajudam a monitorar o caminho do paciente, entre aspas, e se você não usa, você fica meio perdido. O próprio Excel pode ajudar, existem algumas mais sofisticadas, aquele Pipefy, que te ajuda a trilhar o processo do Perfeito. paciente. Então, eu trabalhei no primeiro ano, principalmente, isso em 2024,
principalmente fazendo muita documentação, muita foto. Foi quando eu me desenvolvi bastante em fotografia odontológica, fazia foto todo dia, muitas documentações de pacientes todo dia, muito escaneamento. E a clínica, ela tem um laboratório interno. Então, eu peguei muito do fluxo digital, modo chairside, desde a documentação até o desenho e até a manufatura. Tanto que eu trabalhei alguns meses no laboratório fazendo impressões, Mas o enfim. laboratório é próprio da clínica ou ele faz trabalho para fora É também? da clínica, mas também faz trabalho para fora. Show. E aí foi quando eu me desenvolvi dessa área de odontologia digital em si, em essência, né, todo o fluxo do que o DSD preconizou. O DSD, ele é muito associado ao planejamento que integra a face ao desenho do sorriso ideal. Mas o DSD em si é um fluxo maior que isso. Se a gente pensar no caminho do paciente, o paciente que chega pela primeira vez numa clínica, ele vai ter basicamente 3 necessidades. Assim, eu estou generalizando, né? Mas Uhum. de acordo com esse fluxo. Esse que eu vou falar agora é baseado em um livro chamado IDT, Interdisciplinary Dental Facial Therapy, que é de um dentista ortodontista chamado Richard Hobley, americano, que escreveu. E quem traduziu esse livro para o Brasil foi o pai do Christian Coachman, o Robert Coachman, que trabalha Que da hora. que fica na clínica. Então, quando o dentista ele chega no consultório, ele, segundo essa metodologia, ele vai ter 3 caminhos. O primeiro caminho é ele não ter necessidade de intervenção, que é quando ele vai para o fluxo só de limpeza. Está ali naquele recall de profilaxia, a depender do perfil de acúmulo e risco de condições biológicas, ele vai ser chamado de X em X meses e vai ficar sempre naquele fluxo. O paciente vem, faz eventualmente radiografias interproximais, se tiver endo, faz uma endo, tomografia, sei lá, a cada 2 anos, eventualmente, uma vez por ano, dependendo da sua preocupação. E aí ele fica nesse fluxo de acompanhamento o tempo todo. O segundo caminho, ele vai para a odontologia disciplinar, que é a odontologia que vai requerir uma especialidade só, basicamente. Uma dentística, por exemplo, o paciente ele fraturou uma incisal, ele vai para um caminho que vai requerir um conhecimento em dentística. E o fluxo dele é mais simples, ele tem aquela dor sanada, a documentação que a gente fazia para esse caso era muito básica, era localizada, então, eventualmente, uma foto e uma radiografia. Terminando aquela necessidade, ele volta para o fluxo de recall, de profilaxia. E a última necessidade é quando existe uma necessidade interdisciplinar. Normalmente, a interdisciplinar ou é estética, ou é funcional, ou é os dois, obviamente. Mas aí o paciente ele traz para nós normalmente uma só. Não estou satisfeito com o meu sorriso, ou eu tenho dor articular, enfim, tenho dentes desgastados. E aí existe a integração estética e funcional. Nesse fluxo, quando ele vai para o interdisciplinar, é principalmente quando eu atuava. Primeiro, o paciente que ele tem uma necessidade interdisciplinar precisa de uma documentação muito grande. Ele precisa de fotos, radiografias, tomografia, vídeos de guia, né, dele mostrando movimentos funcionais, vídeos de articulação, enfim, toda uma documentação, principalmente porque a clínica em si é uma clínica de reabilitação. Costuma ser uma clínica de reabilitação na maioria das vezes. E os especialistas nem sempre, e normalmente não estão no mesmo lugar. Então, quando a gente compartilha esse paciente com alguém, a gente tem que enviar uma informação muito integral. A documentação que a gente manda para o dentista que não está conosco o tempo inteiro é sempre o viés de como aquele dentista vai conhecer o paciente. Se eu mando uma radiografia distorcida, ele vai receber um dente distorcido e vai interpretar aquele dente como distorcido. Uma fotografia é a mesma coisa, uma tomografia, um escaneamento é a mesma coisa. Então, o primeiro ponto desse fluxo interdisciplinar é você ter uma documentação de qualidade. Então, Que da hora. tudo que envolve dado tem que ser enviado, tem que ser coletado de qualidade, porque isso vai ser passado para a colega de uma forma muito específica. Perfeito. Bom, então ele tendo essa documentação, existe uma fase de planejamento. Qual que é o core da ideia do DSD? É que o dentista, que normalmente coordena o caso, quase sempre é um reabilitador. É o cara que faz ou prótese ou dentística. Se a gente pensa no que seria o planejamento interdisciplinar, ele é sempre baseado em o paciente está na situação X, situação 0, ele vai ter um ideal, né? A gente projeta aquele ideal. Esse ideal pode ser projetado de maneira digital, como um mockup digital, ou via mockup físico, via enceramento. Normalmente, o ideal ele vai ser dado pelo reabilitador, que é quem tem a previsão da conformação final ideal para harmonia estética e funcional. Perfeito, porque, e aí já fazendo
Vamos lá. Porque o reabilitador que você está chamando Uhum. é o cara que vai fazer o planejamento. Exato, Porque se você não fizer o planejamento, você pode seguir por várias exato. etapas, vários caminhos ali. Uhum. Então, a primeira pessoa que tem que fazer o reabilitador é que vai fazer todo o planejamento do caso do paciente. Exato. E aí o reabilitador ele guia o paciente em diferentes etapas e as outras especialidades elas entram como complemento no sentido não coadjuvante, mas no sentido de onde eu atuo ali em cada passo daquele roteiro para que a reabilitação haja no final. Então pensando nessa ideia de o paciente ele tem um guia, uma odontologia que ela é guiada por um final que já está idealizado pelo reabilitador. E aí, qual que é o core do pensamento? Ele está na situação X, situação zero. Ele tem aquele ideal. O que que eu tenho de ferramenta para ele chegar naquele ideal? Vai ter prótese, vai ter dentística, vai ter orto, vai ter endo, vai ter pério, vai ter implante. Isso quem decide é o time do reabilitador. E Perfeito. aí ele vai acionando diferentes especialistas para que esses especialistas deem pareceres e vão contribuindo para aquela formulação de plano de tratamento. Quando a gente apresenta isso para um paciente, existe uma jornada de apresentação e todo esse caminho de bastidores eu fazia, que era coletar informação, fazer a documentação, acionava os especialistas, né, obviamente coordenado pela coordenadora clínica, que era a Jaqueline, que é a Jaqueline agora. E aí essa coordenação me deu muito desse input de fluxo de tratamento. Era uma coisa rápida, eu tinha que fazer isso em uma semana, né? A gente coletava Perfeito. informações em uma semana. O paciente ele vinha na Aí eu te faço uma pergunta. Por Por favor. exemplo, a ideia era fechar o paciente com uma reabilitação inteira Uhum. ou por processos? Ele pagava, eh, tipo, a primeira fase, segunda fase, como é Uhum. que era mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. Sempre por processo, Perfeito. sempre por fase. A gente chamava de fases preparatórias. Enfim, tem a fase Que tem a zero. adequação bucal, Exato. Teria a fase zero se fosse emergencial, uma emergência estética, por exemplo, um uma dente dor. fraturado ou uma dor. Exato. Mas normalmente um fluxo padrão, ele vai ter a fase preparatória, que envolve normalmente adequação bucal, profilaxia e sanar a biologia infecciosa, então cáries, eventualmente. Progressão ali de uma Exatamente, dessas ficções. exatamente. As complementares são onde os especialistas são acionados. Essa é a fase complementar, são onde a fase pós-preparatória, onde os especialistas entram, endodontia principalmente, ortodontia e implantodontia, e aí você pensa, o reabilitador ele tem que ter em mente como otimizar o roteiro, o coordenador tem que ter em mente como otimizar esse roteiro. Isso é rico porque, assim, ó, se você não faz o planejamento lá no início, não faz todo esse planejamento, o paciente ele acaba fazendo algumas etapas e tendo que refazer algumas coisas depois. E Exatamente. então, é como se fosse construir um prédio. Quando você vai para uma reabilitação oral, Uhum. cara, você tem que fazer um bom planejamento antes para você não ter nenhum retrabalho. E cada implante que vai ser colocado, cada, sei lá, prótese que seja feita, Uhum. tenha sido feita dentro de um planejamento final, já pensando no reverso, né? E não Exato, é, a doida ali, que a gente vê muitos casos assim, pô, o cara colocou um implante, um dente ali, mas não pensou numa boca inteira exato, como um formato de algo bem maior. exato. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de como esse roteiro ele pode ser otimizado. Imagina que o paciente ele tem uma necessidade ortodôntica e uma necessidade implantodôntica. Ele tem um dente ausente, que precisa de reabilitação com implante, mas também precisa de uma expansão de maxila, por exemplo, via Perfeito. orto. Se o cara colocar um implante numa posição, nesse momento zero, e depois passar por uma ortodontia alveolar que vai movimentar dentes, no final da horta ele vai estar com o implante em posição errada, uma posição que, se fosse feita de uma maneira guiada, em relação ao final, estaria certo. E aí você estuda, eu coloco o implante nesse momento, eu espero, por exemplo, o meio do tratamento, onde o dente vai estar na posição mais sedimentada, entre aspas, né, próxima do final, eu posso colocar o implante ali e fazer o refino de orto depois, para que esse refino seja enquanto ele aconteça a cicatrização do implante. Se eu colocasse, por exemplo, no momento final, eu poderia perder tempo. Você entende? Sim, sim, É sim, uma sim. questão de Até otimizar o porque, tempo. até porque seguir os vários caminhos que tem, Uhum. você tem muitas peculiaridades ali. Tipo, são muitas especificidades de cada caso. Tipo, em um implanto, você tem enxerto, aí vai ter o tempo do enxerto, enfim. São Exato, coisas, principalmente a implantodontia, eu acredito que seja uma área que ela sim demora, que vai onerar o tempo ali do paciente, exato, porque tem um tempo de cicatrização, tem exato. um tempo que a gente não pode intervir. A prótese é até um pouco mais rápido, a Sim. gente
consegue resolver algo mais, quando é de forma protética, tende a ser mais rápido. Exato, Agora, quando depende da biologia, do ser humano ali, enfim, a gente tem que esperar o tempo exato, daquilo. Então, exato, aí, dentro disso, existem as fases, né? Enfim, exato. É quando o cara pode, por exemplo, colocar um implante no momento em que a ortodontia já está quase encaminhada e ele pode finalizar esperando aquela osteointegração, é um momento otimizado. Mais do que se eu colocasse o implante no pós-último alinhador, por exemplo, onde perfeito. eu já teria que esperar um tempo sem tratamento, um tempo Então, ocioso, vamos lá, entre vamos aspas. entender a sua função dentro desse sistema. Hum, Existia um planejamento feito por alguém que Isso. era a Jaqueline. Isso, na verdade era em time, né? A Era em gente time. costumava fazer uma Perfeito. reunião. Então, cada caso era feito uma reunião com todos. Não, a Jaqueline era a principal, é a principal reabilitadora, então Perfeito. quem tem mais conhecimento, é um especialista em prótese, tem Certo. há muitos anos nesse fluxo. E a minha função lá como dentista e mais como esse DSD Coordinator era assistenciar a logística do fluxo. Que da Então, hora. enviar as mensagens para Entendi. especialistas, colher informações, mas é essa ideia de odontologia guiada por um final comum. E aí, recentemente, agora falando mais de como eu estou atualmente, Uhum. o que acontece? Quando a gente pensa num fluxo assim, isso te demanda muito tempo de ah, estar na clínica por muito tempo. A partir do meu segundo, terceiro ano, eu comecei a ser dentista, não só o Uhum. coordenador. Então, eu comecei a atender bastante, principalmente profilaxia, que é o que a gente faz bastante como recém-formado. Principalmente profilaxia e, eventualmente, alguma dentística básica. Quando dentística básica é ótima, né? Nenhuma dentística é Uhum. básica, mas Perfeito. Eu entendi sem um esse nível de motivo. dificuldade grande. Quando eu percebi que parte da minha rotina, eu queria que parte da minha rotina fosse mais diversa, eu queria estar nesse mundo de criação, nesse mundo de pensar na academia, né, estar junto na pós-graduação. Não casava estar numa clínica com fluxo desse projeto e ter uma vida onde eu precisasse me ausentar por alguns dias na semana. Então, recentemente, em maio, eu conversei com a Jaque e eu decidi que eu não continuaria como o dentista e DSD Coordinator na clínica. E foi quando eu comecei a me aflorar mais em relação a ter tempo para produzir. A produção em si, ela começou a partir da necessidade, né? Eu queria primeiro me comunicar com dentistas. O meu produto principal é cursos de fotografia odontológica e agora mais cursos de odontologia digital. Eu hoje tenho cursos de odontologia digital, a gente começou agora, eu e um professor. A gente vai começar agora em Aracaju, um curso mensal. E eu dou aulas como convidado nos cursos lá na USP de Odontologia Digital também e de fotografia. O que eu tenho meu hoje é o de fotografia e tenho pingando essas diferentes aparições em outros Perfeito. lugares. Então, eu comecei a produzir muito voltado para o dentista, né? Você percebe que as primeiras produções são mais técnicas. Eu falo especificamente de fotografia, né? Como a fotografia tem que servir para um objetivo ideal. Só que aí eu comecei a perceber que a produção em si, esse tipo de conteúdo que é mais dinâmico, começou a atrair mais gente de fora da área. Publicitários, pessoal do marketing, da fotografia, enfim, da arte no geral e da comunicação. Começaram a gostar e me seguir e a gente começou a interagir. E aí, uma coisa que eu não esperava que acontecesse foi que começou a atrair também pacientes, né? Eu já atendia pacientes esporadicamente, principalmente estando junto com esse professor na pós-graduação. Mas uma coisa que eu não esperava é que um conteúdo que não tinha essa intenção inicialmente fosse agradável para outros públicos. Que Então da foi uma hora. surpresa muito boa mesmo. Perfeito. Então hoje a minha vida ela se divide em estar produzindo alguns dias na semana. Normalmente eu dedico 2 dias para isso, eventualmente 3 dias, mas normalmente são 2 dias. Um para a fase criativa e outro para a fase de produção em si. Um para desenvolver roteiro e eventualmente gravar algo, outro para editar e estruturar, enfim, todo esse background de marketing que eu faço sozinho, não tenho assistência. Além disso, eu tô hoje também nessa função acadêmica de ter os cursos e eventualmente viajar para as aulas. E como dentista, eu trabalho na clínica de uma indicação de um professor, que é um professor também, em um dia na semana, e atendo pacientes meus em outro dia na semana. Normalmente tento concentrar num dia só. Então, como eu disse, ter um fluxo de pacientes que você precisa acompanhar uma grande escala de pacientes com essa intensidade de atenção, te demanda estar na clínica o tempo todo, que era uma Perfeito. coisa que eu não pensava e não penso para minha vida.
Então, por isso hoje a minha atividade ela é muito distribuída em diferentes frentes. Que da hora, velho. É Legal. um papo bem, bem importante. Eu acredito que a gente pode aprender muito com o que a gente está conversando aqui hoje. É, essa tua vida, assim, tipo, de diferentes frentes, né? Uma hora você tá dentista, outra hora você tá produzindo conteúdo e tudo ali em grande qualidade, né? Você não deixa, pelo menos pela nossa conversa, dá pra gente perceber que não deixa a desejar. É tão bom quanto na produção de conteúdo, como atendendo, enfim. E no seu ramo aí da docência também, dando aula, curso, que é, cara, essa ensinar, eu falo que é quase um dom, porque você tá lidando com pessoas ali, você tem que desenvolver uma técnica para aquela pessoa entender, é específico, então não é fácil. Você tem que ter uma didática, enfim, não é fácil. Mas eu quero saber também, já para a gente conhecer um pouquinho da tua vida, eu Uhum. vi agora que você estava no Evoclar Creators, Isso né? mesmo. Explica aí pra gente o que que é isso, eu fiquei curioso. Explica pra gente um pouquinho o que seria isso. Cara, então, o Ivoclar Creators é um projeto que a Ivoclar tem, a Ivoclar do Brasil tem, onde diferentes soluções da Ivoclar, a Ivoclar não é uma empresa que pensa em produtos em si, ela pensa em oferecer soluções para odontologia. Então, é sempre um fluxo muito integrado. O paciente que demanda uma restauração, ele começa desde o Optragate até a Vivapen, o adesivo, até a Tetric, resina Flow, até a Optra Sculpt, que é uma espátula para escultura, até o Blueface, que seria a fotoprimerização. Perfeito. Então pensa que sempre aquela solução para algum problema, entre aspas, seja clínico ou laboratorial, ela requer uma história, né? É sempre um caminho, existe um roteiro. E aí a Ivoclar pensou em como criadores ou profissionais da área da saúde, da área da odontologia, dentistas, alunos de odontologia e técnicos de laboratório, ceramistas, poderiam contar essas histórias das soluções. Então é um programa voltado para essas pessoas que têm facilidade em contar histórias via redes sociais e apresentar, usar soluções. Normalmente são pessoas que já usam a Ivoclar, inclusive por ser uma marca boa. Eu já usava a Ivoclar antes, usava muito da resina da Empress e da Tetric agora, mas que basicamente encontra nessas pessoas uma forma de comunicar essas soluções que a marca tem. Perfeito, mas para você entrar dentro dessa experiência, como é que funciona? Cara, foi um processo, eu não sei se isso é anual, né? Essa é a segunda edição oficial do Voclar Creators. A primeira, se eu não me engano, foi há 1 ou 2 anos, eu não me recordo. Mas foi um processo seletivo. Eles tiveram um tempo de submissão que começou, se eu não me engano, no fim de junho e terminou no fim de julho, alguma coisa assim, não, posso estar errado. E aí, desculpa, terminou no início de julho, se eu não me engano. Perfeito. O programa em si foi uma semana de imersão e depois a gente agora tem um acompanhamento durante alguns meses e, enfim, que pode ser prolongado. Mas a submissão da inscrição em si, eles pedem uma criação, um vídeo, onde você conta a sua história e conta como uma solução da Evoclar pode ser útil para você. Pode ou tem sido útil para você. O meu vídeo, inclusive, está no YouTube, tá Que público, legal. se alguém quiser dar uma olhada. Mas foi basicamente isso. Esse foi o processo. Depois eles analisaram isso. E aí eles me chamaram, me ligaram num dia que eu estava inclusive dando aulas, me ligaram. Eu não pude atender na hora, eu fiquei meio desesperado, porque eu pensei, putz, não vai rolar mais, cara. Mas falei com o Pedro, o amigo da Evoclar. E aí o programa em si foi uma semana de imersão, junto com outro evento que eles têm chamado Summer School, que é onde eles unem alunos de graduação e essas diferentes soluções, fazem vários hands-ons. E agora, a partir desse momento, entre aspas, represento a marca em redes sociais a partir dessas soluções. Então, uso os produtos que eu já usava e, a partir disso, conto as histórias de como as soluções podem se aplicar para diferentes situações cotidiano clínico ou laboratorial. No meu caso, um pouco mais clínico. Apesar de eu também querer ser ceramista. Eu tenho essa ideia, tenho essa vontade latente em mim. Perfeito. Que show, que papo agradável. Eu acredito que a gente está aprendendo bastante coisas aqui, mas eu ainda queria te perguntar mais uma coisinha sobre essa tua vida na tecnologia, né, na impressão 3D, enfim, é onde que você entende mais, aonde que você tem
ensinado, enfim. Você até estava me contando que você quer posicionar até o teu trabalho mais nisso também, começar a produzir conteúdo para falar sobre isso. Hum. E me fale um pouquinho sobre isso. Bom, pensando no fluxo digital, a gente pode pensar em 3 etapas, basicamente. Primeiro é a aquisição de dados do paciente. Isso pode ser desde a fotografia até o escaneamento, até a tomografia. Todos os dados digitais já começam a ser odontologia digital. A segunda parte seria o planejamento. E aí isso envolve, eventualmente, desenho protético, né? Um caso de um software de CAD, por exemplo, ou o próprio planejamento 2D. Aí ainda é odontologia digital, né? Pensando em, por exemplo, planejar via PowerPoint ou Keynote. E o terceiro ponto é a manufatura, que é quando eu produzo, eu materializo algum projeto desenhado via CAD. Hoje, a minha principal atuação está em aquisição de informação e planejamento. Perfeito. A minha atuação acadêmica é muito voltada para, primeiro, fotografia e integração com o escaneamento, como uma informação intraoral pode se integrar a extraoral, que seria a fotografia. E quando eu entro em planejamento, pensando em DSD, principalmente, né, o DSD, quando eu penso num design de sorriso, num desenho de reabilitação estética, o ideal é que isso seja guiado por rosto. Só que a reabilitação ela é intraoral. Então a integração de face e intraoral é o ponto-chave de como eu transfiro uma informação que é extraoral, uma referência, por exemplo, de exposição de dentes. A minha referência de exposição de dentes em sorriso, ela tem que ser extraoral, tem que ser via retrato. Mas a reabilitação é desenhada em boca. Então, a minha principal atuação hoje é em como eu integro extraoral e intraoral, como diferentes ferramentas podem me ajudar com isso. Então, principalmente o Keynote ou o PowerPoint para o 2D e para o 3D, existem alguns softwares que são de planejamento, alguns softwares que são para desenho protético e alguns que fazem os dois. O Exocad, por exemplo, é um software que faz os dois, Perfeito. planeja e desenha. Então, hoje a minha principal atuação na odontologia é nessas primeiras 2 fases, na digital, né? Na aquisição de dados, de informações, que é a digitalização do paciente, e na Mas, por exemplo, planejamento. o Keynote seria. Você falou sobre o 2D. Uhum. Seria importante para fazer algo mais. Como posso falar? Com as tuas próprias mãos ali. E quando se vai para o 3D, você utiliza mais a tecnologia, como, por exemplo, a impressão. Ou você utiliza o 2D como base para ir para o 3D. Uhum. É isso? Então, aí, como eu disse, existem softwares que são de planejamento e softwares que são de desenho. Se eu penso, por exemplo, no 2D e quando eu transporto isso para o 3D, o 2D ele te permite fazer tudo, né? Perfeito. É uma validação, normalmente é estética, né? O que guia o meu 2D é sempre estético, eventualmente funcional. É difícil pensar no funcional do 2D. Costuma ser estético porque a minha referência é uma foto de rosto. O quão fácil eu levo isso para o 3D determina o quão integrado é o sistema. Que legal, Se velho. eu penso, por exemplo, no Keynote, eu consigo, via Keynote, eu faço uma montagem de dentes sobre um sorriso. Eu consigo, por exemplo, fazer uma escala de quanto mede um incisivo central, colocar uma régua escalada ali e determinar qual vai ser o meu aumento incisal baseado em rosto. Isso é uma informação que eu colho do 2D, vai me guiar para o 3D para algum software de desenho. Exemplo, um software gratuito, Mesh Mixer, que não é dedicado à odontologia, mas, Perfeito. enfim, pode ser desenhado. Se eu tenho um software que já me integra o planejamento e o desenho, o meu mundo fica infinitamente mais integrado. O Exocad, por exemplo, me permite fazer o enceramento em boca enquanto eu olho para o rosto. Enquanto olha para o rosto. Exato. Perfeito. E aí, qual que é o importante disso? O 2D valida a estética, o 3D valida funcional. E aí Então, eu acho incrível, inclusive, por exemplo, eu tenho amigos que eles fazem um trabalho muito artesanal, né? Com as próprias mãos, enfim, resina, trabalha com resina. E aí eles utilizam basicamente o 2D ali, com o Keynote, né? Pega o Keynote, a foto, e é, eles desenham aquilo meio que só para usar como base uhum, para eles fazerem aquilo manualmente, exatamente. sabe? Aquilo nem vai ser. Pode até ser um enceramento para depois eles imprimirem isso, ter um guia, enfim, é legal. Mas só de olhar e conseguir ter uma visão, é, o-
parece que tudo abre assim, a mente, sabe? Eu Exata, acho que, e eles utilizam essa imagem como guia para exato, fazer aquele trabalho artesanal. exato. E isso é um exemplo de como um software de planejamento atua, Perfeito. né? Aí E você aí, esclareceu aqui as coisas como funcionam, né? exatamente. Então, você pode usar ferramentas só para planejamento e pode ir das mais simples até as mais complexas. Uma simples, por exemplo, seria você pegar um sorriso, pegar um iPad e desenhar em cima dele, sem máscara nenhuma, sem colocar uma grade de dente nenhuma, só um desenho. Como eu guio isso, como é que eu transfiro isso para o mundo palpável, vai depender do quão complexo é o software que eu estou usando. O ideal de todos os mundos é eu fazer ao mesmo tempo. É eu fazer um 2D e um 3D ao mesmo tempo, para que eu tenha uma validação estética e uma validação E vai biológica ser do mais sistema. preciso também, né? Muito mais preciso. Perfeito. Eu tenho mais previsão do que eu faço, porque eu consigo entender se a minha boca, se aquela boca permite aquela projeção que eu faço no 2D. Se eu faço um 2D sem validação tridimensional, tudo é Show. possível. Tudo é possível. Não necessariamente aquilo vai ser possível ser levado para o 3D depois. E aí eu falei que a validação, eu vou me corrigir. O 2D valida a estética. O 3D valida o quanto aquela estrutura pode receber um planejamento. A validação funcional é sempre no paciente. O paciente recebe aquela prova, eventualmente provisórios ou um mockup funcional, e ele valida aquele projeto. Então, são principalmente três etapas de validação: 2D estético, 3D, validação biológica, se aquela gengiva chega ali de fato, se aquela prótese pode ser, se aquela expansão protética pode E acontecer. o 2D, inclusive, pode ser utilizado para venda, né? Para Exato, comunicação com o paciente, por exemplo. exato. Você já entra nessa primeira etapa, e se você já fizer o 2D e o 3D junto ali, por exemplo, no Exocad, que É. você citou, já fica até como um planejamento e já execução. Quando a gente faz um planejamento nesse fluxo, é interessante porque existe até uma teoria de como apresentar isso para o paciente. Primeiro, o paciente ele normalmente não gosta de dentista. E é uma coisa muito estigmatizada. Então, esse momento, pensa que esse fluxo interdisciplinar acontece em três momentos. O primeiro é a aquisição de informação, a primeira consulta, que é quando a gente colhe dados, e aí, de novo, idealmente serem dados amplos, fotografias, tomografia, escaneamento. O segundo momento é o planejamento em si, que acontece nos bastidores. E o terceiro momento é a apresentação do plano. Entre o primeiro momento e o segundo momento, e a apresentação do plano, normalmente decorre uma semana. Se for mais complexo, um pouco mais. A apresentação em si, existe uma teoria de como apresentar isso para o paciente, né? De uma forma que você consiga aumentar o QI odontológico dele e entender, fazer com que ele entenda a necessidade. O dentista ele não vende o tratamento, né? Ele apresenta a solução para um diagnóstico. Perfeito. Quando a gente apresenta isso para o paciente, qual que seria a jornada convencional, né? A jornada segundo o que a metodologia diz. Você começa com uma jornada emocional, né? Quando você consegue fazer com que o paciente entenda que você é empático em relação àquela condição dele, seja uma condição estética ou funcional. Essa jornada emocional costuma ser a apresentação do mockup, né? O paciente ele chega com um problema, não gosto do meu sorriso, alguma coisa me incomoda. E você apresenta a solução via mockup digital ou mockup físico, e é quando ele entende que você consegue, entre aspas, ter a empatia de solucionar aquele problema e quão palpável aquilo é. Você nivela expectativas em relação ao que é possível e o que não é. Depois existe a jornada dos problemas, que é quando você apresenta o porquê que aquele sorriso dele não está assim. Por que está no ponto zero e não no ponto ideal. Onde você mostra fotos intraorais, exames, radiografias, enfim. Você mostra uma documentação que ela é voltada para um aspecto mais técnico. Fotos oclusais, ó, por exemplo, você mostra uma foto de sorriso e uma foto com lábios afastados. E você mostra que o plano oclusal superior dele está invertido, né? A curva de SPI está invertida, por exemplo. Show. E aí é por que aquele sorriso tem aquele aspecto. E o terceiro momento é a jornada da solução, que é quando ele entende quais são os passos que levam do ponto zero ao ponto ideal, que é quando você apresenta o tratamento em si. E é como eu disse, idealmente em fases. Uma fase preparatória, uma fase complementar e, por último, a fase restauradora. Por que a fase restauradora é a última? Porque a cerâmica ela é, entre aspas, definitiva. Então, o dente, ele tem, a dentição, a conformação de arcada tem que estar preparada para receber um trabalho que não vai ter, idealmente, nenhuma intervenção protética depois. Show. Caraca, quando a gente vai para esse mundo do 3D, né, da tecnologia, colocando a tecnologia a nosso favor, ao dentista aí, são inúmeros caminhos que a gente pode percorrer, e aí você pode utilizar
isso para a sua forma como você atende, como você enxerga a odontologia. E, cara, eu entrei, a gente estava conversando, estava te mostrando Sim. a nossa tecnologia, nossa estrutura aqui. Tem 3 meses, né? E como isso mudou a nossa forma como a gente faz odontologia, como a gente pensa, como a gente, até agora, como a gente mudou o nosso fluxo, pensando exatamente em entregar algo muito mais preciso, algo muito mais rápido, mas algo muito é, melhor em questão de qualidade. Então, esse é o mundo da tecnologia. E, cara, só está crescendo porque, querendo ou não, esse é o universo, né? As coisas estão melhorando. Então, todas as áreas estão ficando mais tecnológicas e a gente não pode ficar para trás. E eu acho que você só tem a crescer com isso. Inclusive, sigam aí o Vinícius, porque, cara, ele tem muito conteúdo aí para gerar para você. Mas deixa uma mensagem agora, já está indo para o final do podcast aqui. Deixa uma mensagem para quem está começando, para quem tá meio perdido, não sabe para onde vai. Talvez eu falando por mim, né? Eu já passei por essa etapa de vida de não saber para onde ir, se eu faço pós-graduação, se eu faço. Enfim, eu não sabia. Então, deixa uma mensagem para quem está perdido, ou até mesmo para aquela pessoa que já tem anos de formado, mas quer procurar novos ares aí dentro da odontologia. Eu vou falar sobre a minha experiência, principalmente porque pensando nos caminhos que a gente pode trilhar em relação à vida, e eu digo porque eu estou no início desse caminho. Eu acho que você pode usar todo o seu background de atividades, seja um background artístico, seja um background analítico, seja um background operacional, para que isso te ajude a determinar o que é a sua vocação dentro de uma profissão que é muito ampla. Quais são os meus, eu falo conselhos entre aspas, porque é o que funciona para mim, não necessariamente é o que vai funcionar para Perfeito. todas as pessoas, mas o que que me ajudou muito a estar numa posição de início de novo, mas que tem uma projeção que pode me levar para onde eu quero, que é estar nesse mundo acadêmico e clínico. Primeiro, uma coisa que minha mãe falava muito para mim e ainda fala, esteja ao lado de professores. Quando você trabalha com alguém que tem anos de experiência, décadas de experiência, muitos insights podem ser atalhos para você, em que você vai poupar anos de erro. Então, quando alguém tem um insight e te dá esse insight que você poderia penar décadas, você economiza muito tempo e muito esforço. As pessoas falam para você aprender com os erros, mas eu penso em você aprender com os acertos, principalmente. Entenda o que funciona para você e deixe os outros que já erraram, que têm mais experiência de vida, te aconselharem. Sempre essa humildade intelectual é muito importante. Segundo ponto importante é você sempre estar em um grupo. Eu acho que a vida do recém-formado, de novo, eu me colocando como recém-formado, ela é muito difícil sozinha. Quando a gente pensa na pessoa que se forma e não tem para onde ir, normalmente essa pessoa, ela já não tinha para onde ir há muito tempo. Quando você está no último ano da faculdade, no penúltimo ano da faculdade, quando começa a crescer aquela pressão de o que que eu faço agora, sempre estar amparado por pessoas vai te ajudar de alguma forma. Tudo o que eu fiz hoje, tudo, sem exceção, tudo que eu faço de atividade hoje foi por indicação. Trabalhei numa clínica por indicação de um professor, trabalho numa clínica por indicação de um professor, eu dou cursos por indicações de professores. Então, de novo, estar em um grupo, estar colado em professores, veja como foi importante na minha Então, a gente trajetória. depende de pessoas, né? A gente não constrói nada sozinho. Totalmente. E quando eu falo estar em um grupo, assim, pode ser qualquer grupo onde você possa crescer. Eu, por exemplo, quando eu estava na graduação e comecei esse projeto de iniciação científica, eu comecei, além de estar com esse professor, o professor Márcio, atuando com ele, eu entrei no curso dele de reabilitação. Foi onde eu conheci as pessoas que me indicavam para os lugares. Estar sozinho, como recém-formado, te deixa numa posição muito vulnerável em relação a um caminho só, que é você eventualmente empreender. Então, tudo é válido. Você entrar como assistente num curso, você eventualmente fazer um mestrado, você começar um grupo fazer de fato um curso, uma especialização, obviamente demanda investimento, mas estar em um grupo, na minha visão, foi essencial para que eu conseguisse todas as oportunidades que eu tenho hoje. E o terceiro ponto é você aprender, tentar aprender muito por observação e por prática. Quando a gente pensa na odontologia, o auge do dentista como técnico é sempre o futuro, né? A gente sempre melhora.
Então é difícil pensar numa pessoa que não tem mais a aprender. Como eu disse, a humildade intelectual é sempre essencial. Então você estar ao lado de quem sabe mais e de forma observacional absorver aquilo por osmose é muito importante. Como eu falei, o meu primeiro ano de formado não foi atuando clinicamente, praticamente. Eu ficava nessa função de coordenação interdisciplinar desse fluxo de pacientes, mas eu assistia muito, eu auxiliava muito. Então, o dentista que se forma e não tem para onde ir, a minha principal recomendação é: seja estagiário de uma pessoa que você admira. Esteja disposto a só olhar por um tempo e absorver. Se você viu uma cimentação 1000 vezes, a sua mão faz sozinha depois, porque fica intuitivo, né? Você absorveu aquela informação e seu cérebro entendeu como é que funciona. Então, eu sempre falo, os amigos que às vezes se formam, eu pergunto, cara, o que que eu faço da vida? Obviamente eu não sou nenhum mentor e não pretendo ser, mas melhor do que você ralar em um lugar que você não cresce e atende por produção, por exemplo, produção eu digo, atende por quantidade, não por qualidade, é você continuar como aprendiz de alguém que você admira. Então sempre recomendo. Cara, não sabe o que fazer? Putz, bate na porta de um dentista que você admira, pergunta, posso te acompanhar? Vai te enriquecer muito mais do que você se jogar e demorar 30 anos para aprender algo que você aprenderia em uma semana. Perfeito. Caraca, esse é um grande insight mesmo. Basicamente, ele falou tudo que eu gostaria de falar para um recém-formado, porque, cara, a gente depende de pessoas e na odontologia, como diz o Lucas Ferradães, ser dentista demora, velho. Ser dentista não é rápido, você depende de muitas coisas para você se tornar bom. Mas se você pode aprender com alguém, se você pode se inspirar ou até mesmo ir para tem gente que fala que hoje aprender numa universidade como uma pós-graduação não vale mais. Cara, para nossa profissão ainda vale, tá? Ainda vale muito, na verdade. Tem aqueles cabeça branca lá que eles sabem muita coisa, velho. Muita coisa que Demais. economiza o nosso tempo nas nossas loucuras que a gente quer fazer na vida aí. Então, eu já errei muito nesse meu tempo de formado, mas assim, isso aí é uma lição valiosíssima. Aprende com o erro dos outros, Exato. com aquilo que ele fala, que você vai errar menos e vai produzir muito mais. E é isso. Foi um prazer te ter aqui, meu Demais, amigo. para mim também. E diz aí onde que as pessoas te encontram, quais são os seus canais, se você tem, enfim, algum canal que as pessoas podem te encontrar. Bom, meu principal canal hoje é o Instagram. Meu arroba é arroba Vinicius com O. Inclusive, o fato de eu chamar Vinicius foi uma grande alavanca social na minha vida. As pessoas às vezes me perguntavam na faculdade, você quer o Vinícius com O e tal? Acho que isso me deixou mais desinibido. Que da hora. Então é Vinicius LVA. É uma abreviação, não. É uma forma de escrever Silva, mas o Vinícius Silva não estava disponível para user. Então eu coloquei Vinicius LVA. O meu TikTok também é a mesma coisa, Vinicius LVA. Eu pretendo começar agora uma era de YouTube também, conteúdos um pouco mais densos e mais longos. Isso vai ser um desafio para o meu perfeccionismo, porque se eu demoro 6 horas para editar um vídeo de 1 minuto, Imagino. acho que um vídeo de 10 minutos eu não posso demorar 60 horas. Então, acho que vai ser uma coisa muito mais cotidiana. Então, em breve também no YouTube. E, bom, qualquer mensagem que quiserem mandar, qualquer questão, eu sou super aberto. Eu sou muito ruim de WhatsApp. As pessoas que convivem comigo sabem disso. Mas eu prometo que eu respondo dentro de alguns dias. Perfeito. Para você que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente tem aqui o YouTube do Ponto de Contato. Então, se você está assistindo esse podcast até agora, cara, se inscreve aí no nosso canal, que você vai estar nos impulsionando, dando mais força para a gente produzir, trazer esse tipo de qualidade de conteúdo, sabe? É trazer essas pessoas aqui que tem muito para nos ensinar e que talvez não teriam uma oportunidade porque estão começando. Enfim, por exemplo, eu estou começando. Então, por isso que eu olho para quem está começando e quem tem um conteúdo de muito valor. E, cara, o que a gente aprendeu hoje aqui, eu tenho certeza que pode encurtar aí um pouquinho da tua caminhada. Então, segue a gente aí, que você vai estar mostrando para mim que esse conteúdo é realmente de grande valia, tá bom? Você pode me seguir aí também nas redes sociais, Dr.
@davidferreira, que lá eu produzo bastante conteúdo. Inclusive, eu tô com um quadro novo que é o React. Eu acredito que ninguém faz isso na odontologia ainda até agora. Eu conheço vários que fazem é, de temas aleatórios, enfim, mas dentro da odontologia, primeira pessoa que está fazendo é a gente. E, inclusive, eu fiz um react do vídeo Verdade. do Vinícius e deu muito bom. Então é isso. Galera, muito obrigado aí por ter chegado até aqui. E é isso. Muito obrigado por esse conteúdo. Valeu. Valeu, Muito bom. Vinícius. Obrigado, Abraço, meu cara. amigo. Tamo junto.